Isaac Newton uma vez escreveu: "Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes." A frase pode ser interpretada como uma forma de inspirar a ideia de que ninguém cresce sozinho e que é importante escolher os melhores exemplos, mas também pode ser considerada para a história que eu vou contar hoje. O sistema de transporte por ônibus em São Paulo hoje é quase 100% operado pela iniciativa privada, mas nem sempre foi assim. Todo o planejamento, gerenciamento, construção e operação do sistema que temos hoje tem uma forte ligação com o setor público, tanto com a CMTC, a antiga companhia que deu lugar à atual SPTrans, como pela própria SPTrans, que foi responsável por grandes avanços nos sistemas que temos hoje. Fique comigo até o final do vídeo, pois vamos entender essa história neste vídeo. Afinal, o que é e o que foi a CMTC? Qual a relevância histórica da SPTrans e o que o futuro nos reserva? A história do transporte público em São Paulo começa oficialmente em 1946, com a criação da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC. Naquele período, a cidade já enfrentava uma verdadeira explosão populacional. A urbanização avançava rapidamente, mas o transporte não acompanhava o mesmo ritmo. Até então, o sistema era fragmentado, com linhas operadas por diversas empresas privadas e sem qualquer tipo de coordenação central. A CMTC surge para organizar esse caos e oferecer um transporte eficiente para uma cidade que já despontava como a maior metrópole do Brasil. No início, a CMTC herdou a operação dos bondes, que era o principal meio de transporte coletivo da época. Esses bondes, movidos à eletricidade, se tornaram um símbolo do crescimento urbano no começo do século XX, mas o crescimento desordenado da cidade logo tornou os trilhos insuficientes. A partir da década de 50, a companhia começou a substituir os bondes pelos ônibus, que eram mais flexíveis e podiam alcançar as novas áreas periféricas que surgiram com o avanço da urbanização. A transição não foi simples. A CMTC enfrentava desafios técnicos significativos: adquirir frota moderna, expandir as garagens e garantir a manutenção dos veículos. Para se ter ideia, na década de 1960, a companhia chegou a operar mais de 3.000 ônibus, atendendo quase toda a cidade. As garagens se tornaram verdadeiros centros operacionais, com mecânicos, técnicos e engenheiros trabalhando 24 horas para manter os ônibus nas ruas. Foi nessa época também que os terminais urbanos começaram a surgir como solução para organizar o embarque e desembarque dos passageiros. Um dos principais e primeiros terminais foi o da Praça da Bandeira, construído nos anos 1970. Ele simbolizava a tentativa de transformar o transporte público em um sistema mais coordenado. No entanto, mesmo com esses esforços, a CMTC enfrentava problemas de gestão e um déficit financeiro crescente. Já na década de 1980, a companhia começou a perder força com muita velocidade. A qualidade do serviço caiu, a frota envelheceu e as críticas aumentaram. Foi nesse contexto que em 1995 a CMTC foi extinta e deu lugar à SPTrans. A criação da SPTrans trouxe uma nova abordagem. Em vez de operar diretamente os ônibus, ela assumiu um papel de fiscalização e planejamento, delegando a operação às empresas privadas. Essa mudança marcou o início de um novo ciclo no transporte público da cidade. Com a SPTrans, os terminais urbanos ganharam ainda mais relevância. Eles deixaram de ser apenas pontos de parada para se tornarem hubs integrados. Alguns dos mais icônicos incluem o Terminal Bandeira, que foi modernizado, o Terminal Santo Amaro, que é um dos maiores da cidade, e o Terminal Sacomã, que se destaca pela integração com o Expresso Tiradentes. Esses espaços não só conectam linhas de ônibus, mas também integram outros modais, como o metrô e a CPTM. Os terminais foram planejados para otimizar o fluxo de passageiros, com áreas específicas para embarque, desembarque, alimentação e descanso. Além disso, nos últimos anos, muitos deles passaram por um processo de requalificação, especialmente no âmbito das parcerias públicos-privadas, como exploramos no nosso vídeo sobre as PPP dos terminais. Essa iniciativa busca modernizar esses espaços, tornando-os mais seguros, confortáveis e economicamente sustentáveis. Se você ainda não conferiu, o link para esse vídeo vai estar na descrição e no card acima. Outro marco importantíssimo na história da SPTrans foi a implementação do bilhete único em 2004. Essa tecnologia simplificou o uso do transporte público, permitindo que os passageiros realizassem várias viagens pagando uma única tarifa dentro de um período específico. O impacto foi imediato. O transporte público se tornou mais acessível e a integração entre linhas de ônibus e metrô facilitou a vida de milhões de paulistanos. No entanto, a SPTrans não está isenta de desafios. Um dos principais é a manutenção e a modernização da frota de ônibus, que ainda sofre com veículos envelhecidos e a falta de acessibilidade em algumas linhas. Um
outro desafio é garantir a qualidade dos terminais urbanos, que muitas vezes enfrentam problemas estruturais e de segurança. E isso nos leva a uma discussão sobre o futuro. Nos últimos meses, começaram a surgir notícias sobre uma possível reestruturação completa do sistema de transporte da cidade, incluindo o fim da SP Trans como conhecemos. A ideia seria substituir a companhia por um modelo mais enxuto, voltado exclusivamente à fiscalização, deixando toda a operação e planejamento nas mãos da iniciativa privada. Essa mudança divide opiniões. Para alguns, é uma oportunidade de modernizar o sistema. Para outros, pode significar a perda de controle público sobre um serviço essencial. E antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. O seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo mais vídeos como esse. A história da SP Trans é a história do próprio transporte público em São Paulo. Desde os bondes da CMTC até os terminais modernos e uma possível reestruturação futura, cada capítulo reflete os desafios e as transformações de uma cidade em constante crescimento. Para entender o impacto real dessa companhia, é importante explorar a sua estrutura atual. Atualmente, a SP Trans gerencia um sistema que atende mais de 9 milhões de passageiros por dia, uma demanda que exige organização, tecnologia e coordenação eficientes. A cidade conta com cerca de 1.300 linhas de ônibus ativas, operadas por empresas concessionárias, e uma frota de mais de 13 mil veículos, dos quais uma parcela crescente é composta por veículos com acessibilidade e tecnologia menos poluente, como os elétricos e os híbridos. Os terminais urbanos que foram construídos pela SP Trans são quase que um pulmão do sistema. Eles conectam áreas periféricas ao centro, facilitando deslocamentos que, sem esse sistema integrado, seriam inviáveis. Além disso, há os mais de 300 pontos de conexão, conhecidos como mini-terminais, que estão espalhados pela cidade, que também desempenham um papel fundamental para o transporte nos bairros. Um outro dado interessante é a integração tecnológica promovida pela SP Trans. O sistema de bilhetagem eletrônica é um dos mais avançados do Brasil, permitindo não apenas a utilização do bilhete único, mas também a coleta de dados em tempo real sobre o fluxo de passageiros. Essa tecnologia é crucial para o planejamento, para as linhas e para as decisões operacionais, como o ajuste de horários e o reforço de frota em momentos de maior demanda. Além disso, a SP Trans administra um complexo sistema de monitoramento por GPS, que acompanha a movimentação de praticamente todos os ônibus da cidade. Essa ferramenta não só auxilia na gestão da frota, como também oferece informações valiosas para os usuários, que podem consultar os horários em aplicativos e painéis digitais que estão nos terminais. Por trás de toda essa estrutura, estão mais de 1.200 funcionários diretos da SP Trans, além dos milhares de trabalhadores das empresas operadoras. Esses profissionais são responsáveis por manter o transporte em funcionamento, garantindo que a maior cidade do Brasil continue se movimentando. E mesmo com todas as críticas e desafios, é impossível ignorar a complexidade e a importância desse sistema para São Paulo. Afinal, o transporte coletivo é um dos maiores equalizadores sociais, conectando pessoas aos seus empregos, escolas e hospitais, permitindo que a cidade funcione como um todo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do possível fim da SP Trans? Será o começo de uma nova era ou um passo arriscado demais? Deixe nos comentários e continue acompanhando o canal para mais histórias como essa. Até o próximo vídeo.